E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também pré-militar. Como vocês podem observar aqui, o nosso curso de História ele é completo. Para quê? Para concursos vestibulares e também pré-militar. Você mesmo, meu aluno pré-militar. Vocês querem que eu acenda a luz aí? Sim, professor, acenda a luz, por favor, para te ver melhor. Ok, beleza. Acendi a luz para vocês verem melhor. O e-mail historiacom1@outlook.com. Facebook, isto saiu, celular para mensagem 3291650267. Nesse Biscuit. Biscuit! Fala alguma coisa, Biscuit. Pro pessoal, fala aí. O Biscuit não quer falar, mas ele tá aqui, ó. Biscuit. Vem cá, Biscuit. Aí, vai aparecer aí, pessoal. Vem, Biscuit. Vem, Biscuit. Vem aqui. Viu? Ó, ele aí, pessoal. Então vamos lá, então, continuando nessa aula, falando agora sobre Revolução Russa. O negócio aí mudou de olho, mudou de filosofia, ficou escuro, depois ficou claro, por causa do seu biscuit. Eita, nós, agora eu sumi agora. Mas tudo bem, é assim mesmo que nossas aulas são. Por causa do seu biscuit, encostou o negócio. Biscuit, você tem que se comportar nas aulas que estamos passando para os nossos queridos alunos e alunas. Se comporte-se. Então, eu vou pôr você de castigo. Calma, meu filho, você é muito estressado. Nossas aulas são assim mesmo, beleza? Você que está assistindo pela primeira vez essas aulas do CHC, aqui nessa playlist de História Geral, porque nós temos playlist também de História do Brasil, resolução de exercício e entre outros, beleza? Essas aulas são assim mesmo. Não tem aquela coisa de cortar, fazer coisa, nada não. É no improviso mesmo e vamos meter o pau nesse troço porque o conteúdo tem que ser passado e você vai estudar e vai acertar na sua prova. Revolução Russa, parte 3, governo de Stalin. Por que você vai falar sobre o governo de Stalin, professor? Porque o Stalin ele vai ser o segundo cara que vai entrar depois de Lenin. Como eu já falei para vocês, Lenin bate as botas em 24, então há uma disputa pelo poder, nesse caso, entre Trotsky e Stalin sai vencedor. Por quê, professor? Eu já falei para você na nossa última aula, parte 2, sobre a Revolução Russa. Joseph Stalin consegue uma articulação muito boa dentro do Partido Comunista e também as suas ideias de que a Revolução Russa tentasse primeiro, nesse caso, se consolidar dentro da União Soviética para depois, quem sabe, se expandir para o mundo. Diferente de Trotsky, que queria uma revolução permanente. Nesse caso, mais guerras, mais revoltas, e a população não queria isso. Beleza? Depois de passar por uma primeira guerra que matou muita gente, e uma guerra civil também que matou muita gente, então ninguém queria morrer mais ainda. Beleza? Então, o apoio a Stalin, Stalin sobe o poder. Fica de 24 a 53. Beleza. A NEP, pessoal, é a nova política econômica que Lenin se consolidou, né, com aquela ideia, né, do capitalismo. Vamos tentar aqui, priorizar alguns meios capitalistas para que incentive-se a economia. Ok, dá certo. A NEP vai até 28. Ok, fim da NEP. E o que vai acontecer? O plano econômico acabou? Não. Vamos falar mais. A última coisa que nós vamos falar sobre o plano econômico. Mas vamos falar primeiramente do plano político. A parte política de Stalin, pessoal, você observa uma grande centralização de poder. Essa centralização de poder, pessoal, se dá através de quê? Do controle muito grande sobre o Partido Comunista. E essa centralização, pessoal, claro e óbvio, está ligado à repressão. Está ligado por causa de quê? Quando você tenta centralizar muito o poder, pessoal, você observa que várias áreas, várias classes dentro do país não vão gostar disso, vão bater língua, vão bater boca e vão querer tirar você do poder. Como nós estamos falando na história do Brasil, já falamos, né? Na parte de Era Vargas, Getúlio Vargas também durante o Estado Novo, né? Desde 30 até 37 que ele consegue consolidar essa centralização, ele vê oposições. E Vargas, nessas oposições, tenta de várias formas reprimir essas oposições, tentar se livrar dessas oposições. E ele faz através de perseguições,
prisões, exilos, censura na imprensa e tudo mais. Isso também acontecia dentro da União Soviética. Tranquilo, pessoal? Stalin começa a centralizar o seu poder e, consequentemente, bate através de oposição. O próprio Trotsky vai ser perseguido, vai ser exilado no México, que lá vai depois ser morto por um agente da chamada KGB. Tranquilo? Mas essa oposição acontece. E acontece perseguições, acontece prisões, acontece expulsões dentro do Partido Comunista, os chamados expurgos de Moscou. Tranquilo, pessoal? A morte, expulsões e etc. Expulsões aqui, pessoal, você tinha até a parte de se exilar em lugares remotos. Como que? Mandar o cara lá para a Sibéria. Existia, sim. Ok? No plano externo, o que você observa no plano externo? O PC cresce. O que é o PC? Partido Comunista. Como eu já falei para vocês, desculpa aí, quando Stalin sobe o poder, pessoal, em 24, ele está muito próximo de uma coisa que vai acontecer no mundo capitalista. Ou seja, a crise de 1929. E essa crise, como eu já falei para vocês, ela afeta e muito o mundo capitalista. A União Soviética, nesse momento, ela não é afetada. Porque ela é o quê? Socialista. Ela tem um regime diferente. Nesse momento, o que acontece? Acontece que as pessoas, vendo as dificuldades que estão passando nos Estados Unidos, na Alemanha, na Itália, em diversos lugares que estão dentro do bloco capitalista, elas veem o quê? A União Soviética próspera, a União Soviética sem crise. E o que acontece? Os partidos comunistas começam a se infiltrar dentro desses países, começam a ganhar prestígio, começam a conquistar cadeiras dentro de congressos. E o que acontece? Acontece que o Partido Comunista cresce o seu prestígio. Logo, se acende uma luz vermelha dentro desses países comandados por esses burgueses capitalistas. Ou seja, meu Deus, vamos ter uma revolução socialista aqui dentro. Então o que vai acontecer? Através desse crescimento, mais de 3 milhões de pessoas aderem à ideia de Stalin. Dentro desses partidos comunistas, você vai observar o quê? A formação de regimes autoritários, ou seja, regimes totalitários. No caso de Stalin, Mussolini, Francisco Franco, Vargas, Salazar. Então você observa que esses regimes autoritários, esses regimes ditatoriais, eles vão crescer, eles vão se apoiar em quê? Se apoiar num medo muito constante dessa burguesia capitalista de verem seus bens perdidos para quem? Para o comunismo. Tranquilo? Essa crescente no plano externo do Partido Comunista. Ok? Continuando, o plano econômico. Aí tal, nós chegamos no tal do plano econômico. Stalin, pessoal, junto com os seus pessoal da Glospan, né, o pessoal que planejava a economia da União Soviética, cria os tais e famosos planos quinquenais. O que seriam esses planos quinquenais que eram organizados aí pela Glospan? De 5 em 5 anos, você observava uma planificação da economia. O que eu quero dizer com isso? Tentava-se planificar a economia. Ou seja, o que vamos observar? Anos planejar. O que eu quero observar com isso? É que de 5 em 5 anos se sentaria, né, e tentava-se planejar uma economia durante aqueles 5 anos. Ou seja, a economia para aqueles 5 anos seria totalmente planejada. O que eu quero dizer com isso? Modernizar, ofertar aquilo que precisa, desigualdade de consumo. Era uma ideia de modernizar a União Soviética, mas também uma ideia também de planejar o consumo, a economia, para não ter a tal da superprodução. Era produzido aquilo que era consumido, aquilo que a pessoa ela necessitava para ter uma vida boa, uma vida tranquila. Então,
muito se dizia que esses planos quinquenais eles iam de encontro à desigualdade de consumo, ou seja, combatia muito de frente a desigualdade social. É um ponto positivo. Só que esses planos quinquenais, eles, dessa forma que eram tão planejados, eles eram muito estudados para que aquilo que fosse produzido, tudo certinho, no momento, pessoal, tinha falhas. Por quê? Poderia chegar um dado momento em que a economia poderia se oscilar e aquele planejamento não estaria apto para aquela oscilação daquele momento. Então, se tinha uma burocratização muito grande da economia, que em muitos casos poderia até levar a algumas oscilações. Mas esse planejamento da economia era que aquela ideia de oferta e procura agora seja substituída por quê? Por um planejamento. Ou seja, vamos consumir, vamos produzir aquilo que necessariamente consumimos. Tranquilo, pessoal? Beleza? É uma ideia de desigualdade de consumo. Ou seja, não ter aquelas pessoas que consumem muito e aquelas pessoas que consumem muito pouco. Ok? E o que acontece? Você tem, nessa verdade, se eu não me engano, são 3 planos quinquenais. Você tem esses planos atuando tanto na parte agrária, na parte rural, né, numa parte de coletivação agrícola, né, criando grandes cooperativas, né, e grandes feiras. E nesse caso, o que você observa? Esse plano dá certo. A economia russa aumenta muito, cresce, moderniza e tudo mais. Há prosperidade. E ainda mais com a crise de 29, o pessoal vê que o negócio dá certo mesmo. Pontos positivos desse governo de Stalin e tudo mais. Óbvio que você tem por diminuição do analfabetismo, né? Você diminui muito a parte do analfabetismo, as indústrias crescem, né? O sistema, é criado um sistema de assistência às mães que trabalham, uma assistência médica gratuita, entre outras coisas. Esses são os pontos positivos. Logo, temos o quê? Os pontos negativos. Em todos os governos temos os pontos positivos e os pontos negativos. Beleza? Há uma ditadura muito grande de Stalin. Pessoal, a ideia de Stalin centralizando o poder e tentando, né, de forma quase que controlar o Partido Comunista, você observa que Stalin vai começar uma ditadura muito feroz dentro da União Soviética. De 37 a 45 no Brasil, o chamado Estado Novo, de Getúlio Dornelas Vargas, nós também temos uma ditadura. Uma ditadura que ela vai desenvolver o Brasil? Vai, mas só que você vai ter perseguições, você vai ter censura através do Departamento de Imprensa e Propaganda e entre outras coisas, expulsões e tudo mais. Mas só que esses pontos negativos na Rússia também terão. Através da ditadura, através do culto ao líder. Muitas vezes Stalin era confundido com a própria União Soviética, né? Era o líder máximo. E naqueles casos em que a economia não respondia aquilo que Stalin queria, tinha os tais dos esforços. Tranquilo, pessoal? Essa era uma ditadura de Stalin, que, nesse caso, melhorou muito a União Soviética, cresceu uma grande potência, sim, mas também foi uma ditadura que correu muito sangue. Beleza, pessoal? Derramou muito sangue dentro da própria União Soviética. E o medo nos Estados Unidos? Muito interessante, você já sabe. Pessoal, a Rússia entra na Segunda Guerra Mundial. A Rússia, literalmente, vence a Alemanha. Ela invade Berlim. A Rússia, ela é uma potência depois de 1945, e após 1950, ela consolida mais ainda como uma grande potência. Uma potência econômica e política militar no mundo naquele momento, em que você vai observar, como já falei para vocês, ao fim da Primeira Guerra Mundial, você já começa essa ideia de bipolarização do mundo. Ou seja, de um lado o bloco capitalista e de outro o bloco socialista. Ou seja, a tal da Guerra Fria que vai se intensificar muito após a Segunda Guerra Mundial. Mas a Rússia, né,
Desculpe, a União Soviética, nesse caso, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ela vai levar medo e muitas vezes aos Estados Unidos. Esses planos quinquenais, pessoal, de Stalin, eles desenvolvem a Rússia. A partir do momento em que a Rússia, né, a União Soviética, outra nós, a Rússia aí, a União Soviética, consegue mandar para o espaço o primeiro satélite, o Sputnik, o primeiro homem ao espaço, Yuri Gagarin, e nesse momento os Estados Unidos abrem o olho. Tinha um medo muito constante, muito, mas muito constante, de uma invasão russa, de um ataque russo aos Estados Unidos. Nós temos o caso aí de Tesla, né, com as suas ideias do raio da morte, que quem poderia ajudar os Estados Unidos a desenvolver uma tecnologia que poderia, nesse caso, proteger os Estados Unidos do mal da União Soviética, né? Aí, nesse caso, olhamos a corrida armamentista, a corrida das bombas atômicas, né? Aqueles casos e tudo mais, até chegar à chamada crise dos mísseis, né? O intuito que chegou prestes ao mundo acabar. Né, pessoal? Mas isso é tema quando a gente falar sobre Guerra Fria. Mas, com Stalin, a Revolução Russa desenvolve a União Soviética e, nesse caso, gera um grande medo. Em se comparando a Rússia antes da Revolução e a União Soviética depois da Revolução, né, a Rússia em geral, né, mas a União Soviética, a Rússia, é uma potência nesse momento. Muito e muito forte. Beleza, pessoal? Então terminamos aí a parte de Revolução Russa. Esperamos vocês na nossa próxima aula. Porque na nossa próxima aula vamos falar sobre o quê? Sobre Segunda Guerra Mundial. Muito importante para a sua prova. Meu professor, você fala que é muito importante. Pessoal, essa parte de Primeira Guerra Mundial, imperialismo, regimes totalitários, crise de 29, Revolução Russa, Segunda Guerra Mundial, pessoal, isso está tudo ligado, muito ligado mesmo. Tranquilo, pessoal? Então tome cuidado com esses conceitos. Não são conceitos que estão vagando, não são temas que estão vagando, mas sim temas que estão muito relacionados. Como toda a história, mas são temas que caem muito na sua prova. Beleza? São relacionados temas como esse na história do Brasil, Revolução Russa dentro da história do Brasil, Primeira Guerra Mundial dentro da história do Brasil, Segunda Guerra Mundial dentro da história do Brasil, regimes totalitários dentro da história do Brasil. Então são temas que estão relacionados e muito, que caem em provas, que eu quero dizer aqui que caem em provas, porque todos os temas da história estão relacionados, mas que caem em prova com mais frequência essas ideias de relacionar temas de história geral com história do Brasil. Tome cuidado com isso. Beleza, pessoal? Na nossa próxima aula, voltaremos mais aí com o nosso CHC, o nosso curso de História completo. Beleza? Um abraço, valeu!